Voltando naquela obra, quem se lembra lá no primeiro episódio dessa obra em execução que eu mostrei para vocês, agora vamos ver um pouquinho da evolução que aconteceu nesse intervalo de quanto tempo, Fernandinho, daquele primeiro vídeo? Um mês, mais ou menos? Acho que mais ou menos um mês. Nós não ficamos um mês trabalhando aqui, nós não somos tão lentos assim, né? Que nós tivemos que parar, aguardar a colocação de piso. Se vocês observarem, não tinha piso aqui ainda, não tinha alguns acabamentos bem legais, como aquele lá de deck nas floreiras. Então nós fizemos algumas partes, entregamos de novo, liberamos a obra para dar continuidade na parte civil, e agora, civil de acabamento, né? Agora eu vou mostrar para vocês o que evoluiu, então vamos lá. E aqui, vocês se lembram que só tínhamos plantado as jabuticabeiras grandes. Agora vem ver essa planta linda demais, aliás, uma planta nativa pouquíssimo usada em paisagismo, tá? Que é o famoso coco de pedra, isso mesmo, coco de pedra, porque ele dá esses coquinhos ali, verdes ali no meio, ó. Vou até puxar para mostrar para vocês. E se você estourar ele tem um pouquinho de água, tá certo que não dá para matar a sede com aquele coquinho de pedra, né? Mas é no mínimo interessante, tá? Uma palmeira nativa, de múltiplas estipes, tá? Sempre lembrando, palmeira não tem tronco, palmeira tem estipe. Parece muito até um açaí com as folhas mais verde escuras, mas na verdade não tem nada a ver com açaí, a não ser a semelhança. Isso aqui é um Ciagrus ruskiana, tá? Ou coco de pedra, já veio adulta. Uma planta que quebra um pouco essas linhas retas da casa, né? Na última vez estivemos aqui também, foi o dia justamente do plantio da jabuticabeira. Vocês notem que por mais que elas fossem mudas preparadas para isso, elas trocaram um pouco as folhas, inclusive elas estavam frutificando na ocasião. E o jardim seguiu, né? Porque agora nós já temos um canteiro de agapanthus. Fernandinho, esse agapanthus é o normal? É o agapanthus azulão. É o azulão. Inclusive, está chegando a época, nós estamos agora no mês de setembro, mês de outubro. Vai valer a pena voltar, porque esse aqui é aquele agapanthus bem azul mesmo. Eu percebo pela folhagem, ela é um verde mais claro e ela vai dar uma flor azul maravilhosa. E aqui, né, vamos chegar lá para mostrar para você, porque é demais, né? Acho que o melhor acesso é esse aqui. Uma quadra de beach tênis, né, feita por uma empresa aí que, enfim, eu não sei exatamente quem foi, isso aí não é trabalho nosso, mas faz parte do projeto, né? E aqui uma coisa bem legal, eu adorei muito essa ideia do nosso time aqui, que foi criar aqui, para quem está assistindo o jogo do beach, criar uma área aqui onde as pessoas podem sentar, ao longo do dia a sombra vai girando, né, ao redor aqui da jabuticabeira, e aqui vai ser feita uma mesa, isso mesmo, uma mesa de deck vazado, então vai continuar infiltrando água, tem um bubble aqui de irrigação, tá? Então as pessoas vão poder sentar aqui, né, mais ou menos desse jeito, né? Vão sentar aqui, vai ter uma mesa e esperar a vez dela para jogar, né? A não ser que o cara seja muito bom. O cara bom não senta nunca, viu? Que é o meu, não, era meu caso, né? Agora eu tô meio enferrujado. Mas a vantagem de sentar também é que você fica comendo jabuticaba, né? Você fica engordando aqui também e competindo com os passarinhos. E ali no final também não estava pronto, aliás, não estava nada pronto quando eu vim aqui da outra vez, né? Uma cerca-viva ali, né? Uma cerca-viva de tumbergia arbustiva. E aqui o pomar da casa, que foi um pedido muito especial nesse projeto, que tivéssemos bastante frutíferas aqui. Então eu queria até mostrar para vocês, aqui tem algumas frutíferas não convencionais, né? Não tem as punks, as plantas alimentícias não convencionais. Aqui nós temos algumas frutíferas não convencionais, a começar aqui pela cabeludinha, isso mesmo, uma frutífera nativa. Aliás, olha que bacana, ó. Olha aqui, começando a frutificar. Ó, porque o nome da planta cabeludinha, porque ela vai começar a formar um fruto, mais ou menos do tamanho de uma azeitona, ela vai ficar amarela e tem esses tricomas aqui, esses pelinhos, parece um veludo, assim, branquinho, tá? Que vai crescer um fruto muito apreciado por passarinhos e também por nós, né? Muito gostoso, tá? E segue aqui algumas cítricas, tá? Várias cítricas, pedidos deles. E aqui uma dica que eu vou dar para vocês. O aterro está pronto e aqui vai ser grama São Carlos, que é uma grama que aceita um pouco mais da sombra dessas frutíferas. Porém,
eu pedi para esperar o plantio, porque agora começou as épocas de chuva, e por mais que tenham compactado um pouco esse aterro, ó, a primeira chuva que teve, olha como já cedeu. Você estava querendo gramar, né, Fernandinho? É, meu amigo. Tava. Esses 30 anos de prática me ensinaram alguma coisa, né? Por mais que tenham compactado, nada como a chuva, quando ela vem como veio ontem. Ontem choveu demais aqui na nossa região, choveu bastante. E olha aqui como baixou. Então, se a gente tivesse plantado a grama, teríamos perdido todo o nivelamento. Então, agora, nós não precisamos ter pressa nenhuma, porque a obra ainda está correndo. Então, vamos fazer, temos outras coisas para fazer. Vamos deixar a chuva, vamos usar a chuva a nosso favor, né? Além de irrigar as plantas, compactar um pouco mais e depois a gente faz um acerto final, daí sim vem a grama São Carlos, que daí eu faço questão de voltar e mostrar para vocês. E segue o baile, né, Fernandinho? Quanto tempo mais você acha de dias corridos para terminar aqui essa obra? Se tiver tudo liberado pra gente aí, Marcel, acredito que umas 2 semanas. 2 10 semanas, dias, né? É que no nosso caso, esse tipo de obra, gente, a gente não consegue trabalhar 10 dias seguidos, porque até o rapaz estava ali, ele voltou, né? Até agradeço a equipe de irrigação. Desculpa, viu, mas já está terminando, olha lá, ele voltou, ele estava chegando aqui para dar continuidade, nós já vamos parar, tá? Mas para vocês verem, a gente faz uma parte, vem a equipe da irrigação, faz a dela, depois a gente dá continuidade, tem essas interferências de chuva, o pessoal fez o beat, né? Aquela parede, quando eu estive da última vez, se vocês quiserem assistir o episódio anterior, aquela parede estava aberta, que permitiu a entrada de areia, permitiu a entrada de máquina para fazer aterro. Então, uma obra de paisagismo, infelizmente, ela tem seus intervalos, que são estratégicos para a gente ter o mínimo de trabalho com o máximo de ajuda de máquinas, principalmente para pesar. Imagina, Fernandinho, aterrar tudo isso na mão ou não? Então, quem assistiu o último vídeo, não sei se vocês vão lembrar, tinha um monte de terra gigante aqui onde é a quadra, e a gente usou o auxílio de uma máquina para poder acertar tudo isso, o pessoal vir, poder fazer a quadra, e a gente depois só fez ajuste fino pro lado de cá no pomar, né? Legal, legal. Muito bom, viu, cara? Parabéns aí, tá andando muito bem, né? Parabéns para a equipe. Ali nós estamos fazendo alguns ajustes, tá? A gente mostra tudo, tá? No projeto, as plantas ali eram plantas de sombra, mas infelizmente, tá? Vamos chegar ali para mostrar para vocês. Isso aqui é uma dica muito importante, ó. Vou pedir até para Bi, colocam, presta atenção agora, tá? Para vocês não errarem, ó. A gente com 30 anos errou, né? Errou quer dizer, fazer o quê, né? Porque obviamente é uma área muito ensolarada, por isso tem um beach tênis, porém aqui, ó, na ocasião que nós viemos aqui a primeira vez, isso aqui nada estava construído. E quando a gente viu o movimento do sol, era muito óbvio, né? Parecia óbvio que aqui seria a sombra boa parte do dia. Como vocês estão vendo aqui, ó, né? Aqui a vida como ela é, gente. Pode ver que nós estamos agora, são 9h30, tá, da manhã, tá sombra, né? Só que o problema é o seguinte, à tarde também vai tomar sombra, porque vai fazer sombra por causa dessa construção. Mas aqui o sol, ó, entre 11, meio-dia e meia, ele tá pegando aqui. Gente, não adianta. Pode ser sombra o dia inteiro, o resto do dia, mas pegou sol entre 11 e 2 horas, a planta queima, tá? Então, infelizmente, nós estamos fazendo algumas alterações, tivemos que tirar aqui, nós tínhamos Maranta Triostar, tínhamos Alpínia e Monstera, né? Nós vamos substituir, nós vamos colocar planta que aceitam esse sol do meio-dia e que também aceitam viver na sombra o restante do dia, tá? São ajustes que podem acontecer e são necessários ao longo do processo de execução. Por isso eu fico muito feliz quando o cliente, além de nos contratar para fazer o projeto, nos contrata para executar, porque esses ajustes fazem parte fazem parte dos projetos, e quando a gente está presente ou não, né? Ou quem é outra pessoa que executa os nossos projetos, mas tem conhecimento para isso, nos chama, nos alerta, Marcel, ó, vou ter que fazer uma mudança no seu projeto, você pode sugerir uma mudança, porque está tomando mais sol que talvez você tivesse imaginado. Afinal, somos humanos, não acertamos sempre, mas eu costumo dizer que o segredo de uma empresa ela não vai acertar sempre, mas é como ela corrige algumas falhas, né? Falando desse espaço, antes de seguir para lá, Fernandinho, qual que é a surpresa desse projeto? Fala da grama. A grama de lá é igual aqui? Não, aqui vai ser bem legal, que aqui a gente vai plantar 3 tipos de grama, né? Lá embaixo a gente vai ter a grama São Carlos Plus,
que ela aguenta um pouco mais de sombra por conta das frutíferas. Aqui a gente vai ter uma grama diferente, que já é a grama gel. É uma grama bem legal também, é bem parecido com a Sunday da casa do Marcel. Não dá para comparar muito, mas é parecido. E lá na fachada, que eu não sei se o Marcel já mostrou como tá agora, vai ser a grama São Carlos variegada, que é uma grama mais bonita ainda, que é conhecida pelo Burle Marx, né? Ele foi um dos pioneiros no uso da grama São Carlos variegata. Ele fazia ondas usando 2 tipos de grama. Nós não vamos fazer isso porque realmente é muito difícil cuidar quando as duas se encontram, mas como são ilhas isoladas, então ali a grama São Carlos verde. Por quê? Porque ali vai ter um pouco de sombra das árvores. Aqui a grama gel, que é uma grama que a gente vai poder cortar mais baixo. Essa é a maior vantagem das mini-zóias, permitirem cortes baixos. Então aqui vai ser uma grama gel, uma grama que dá para correr, para brincar, é uma grama boa para permanência, para andar descalço, tá? E ela está isolada também, ela em nenhum momento ela se encontra com a grama São Carlos. E lá na frente a grama São Carlos variegata, por quê? Porque lá na frente é um conjunto de plantas assim, tem por exemplo colocásias negras, tem outras folhagens coloridas, então vai ser uma brincadeira de cores. O variegado, o claro, vai estar justamente no chão, onde normalmente é verde. E o preparo, Fernandinho, você está fazendo igual para todas? Não, então aí a gente já... Antes de tudo, a gente precisa planejar, né? Então a gente já planejou antes de fazer a quadra, antes de colocar as jabuticabas, fazer os canteiros, a gente já jogou areia para poder fazer o plantio da grama gel. Porque é o que a gente sempre fala, o Marcel mostra no Instagram, que o ideal é que seja plantada na areia, né? Por vários fatores. Pode não parecer, gente, para quem tá vendo, fala, não, ele não pôs areia, essa lama. Não, essa lama veio depois, veio das chuvas, ela desceu ali. Mas aqui já estamos uma camada boa de areia. César ali embaixo, seguindo com a cerca viva de Thunbergia arbustiva, tá? Uma punk, tá? Vai ser uma cerca viva ali, podada, uniforme atrás da quadra. Esse lá também é Thunbergia, Fernando? Também vai ter, só que a gente está esperando eles fazerem a pintura do muro, do rufo. Tá. Isso é outra dica importante, gente. Eu já joguei bastante tênis. É péssimo quando o fundo de uma quadra tem uma cor, um acabamento diferente quando muda os lados. Então ali, Thunbergia arbustiva. E aqui não é falta não de criatividade, é Thunbergia arbustiva nos fundos dos dois lados, para que tenha o mesmo fundo, a mesma cor, para ser justo com quem está jogando, né? Já chega o sol, que às vezes pega na cara de um, não pega na cara de outro, então pelo menos os fundos vão ser uniforme na quadra, tá? Então, cheio de dicas esse episódio, hein? Eu recomendo que vocês salvem, que vocês... Não, bom, o joinha é com vocês, tá? Mas que vocês tem que se inscrever no canal, tem que se inscrever no canal, tá? Porque a gente vai tentar fazer mais vídeos como esse, tá? Para ajudar vocês a errarem menos aí. Ou simplesmente se divertir vendo o que a gente faz, né? E aqui um canteiro que eu gostei demais, viu? Nota para o nosso time de criação, porque, olha, aqui vai ser uma Megasquepasma, que é uma planta que vai ficar bem alta, vai ter uma volumetria bem grande para, primeiro, competir com esse monte de alvenaria que tem aqui. Segundo, esse jardim, gente, ele está a 3 metros de diferença quase da onde estão as pessoas na casa, onde está o nosso colega ali, trabalhador ali no andaime, tá? Então, essa planta, ela vai desenterrar o jardim, porque a Megasquepasma, ela passa de 3 metros, ela fica grande, dá aquelas flores vermelhas na ponta. Então a gente escolheu justamente uma planta com as folhas com as flores na parte apical e com volume para desenterrar o jardim. Vai ficar bonito para quem está aqui embaixo, mas mais bonito ainda para quem vai estar dentro da casa, lá em cima. E aqui um corredor um pouco menos importante que o do outro lado, não é tão envidraçado assim, mas ainda tem algumas janelas menores, tá? E aqui, ó, onde a frente dos quartos se encontram, um jardim especial, né? Já começa que aqui no final de tudo, nós temos uma cantácea, que eu gosto muito, a Justicia spincigera, que dá essa flor laranja, tá? Que meu amigo Danilo, inclusive, mostrou lá no Summit, que atrai muito beija-flor, tá? E aqui no meio, uma ilha de vegetação, né? Começando aqui com a Clusia ortoneura, a Clusia porcelana, aqui as Camedórias microespadix, tá? Aqui alguns Croton Congo, que fica grande, fica cheio, fica alto, né? Bonito. Tá? E nós vamos ter um conjunto de vasos ali. Pode parecer ainda meio sem graça, tá? Mas quando essas plantas formarem, como eu digo, muitas vezes usar plantas diferentes, a gente tem que depender do que o mercado tem. E esse mercado não tem essas plantas tão já formadas, não são plantas muito usuais, mas que nós vamos ainda conseguir
divulgar um pouco mais e os produtores vão se animar a produzir em padrões maiores. Eu espero. Agora sim. Agora chegou numa das minhas partes prediletas desse jardim, que é o coração da casa. Isso aqui está no centro de tudo, tá? É uma pequena coleção. Recentemente eu fiz uma palestra falando de jardim coleções. Isso aqui é uma pequena coleção de plantas. Tem coisas muito especiais aqui, começando, ó, pela planta central aqui, que é um cambucá. Isso mesmo, um cambucá. Olha aqui, ó, inclusive, ó um exoesqueleto aqui de uma cigarra. Tá? Aí, Fernandinho, se tiver que fazer encetário, eu acho que é um exoesqueleto, não é ela não, ou será que é ela mesmo? Não é ela mesmo. Ah! Perdeu. Vai ter que arranjar outra. Você já fez encetário? Já. Ah, cigarra. Quando eu estudei na Exalc, o encetário era feito numa época que não tinha cigarras. Vale bastante, então a gente tinha que comprar cigarra de quem coletou na época, né? Na época delas, tá? Mas isso aí, vocês viram a vida como ela é, né? E aqui, então, é um cambucá, é uma árvore nativa que vai crescer, maravilhosa. Ela é muito parecida com a jabuticabeira, mas o caule dela é mais cor de terracota, né? E os frutos dela, é um fruto assim também bem maior que a jabuticaba, meio alaranjados. Dizem que é uma das frutas mais gostosas do mundo. Tá, eu sou suspeito, eu tenho 3 em casa, eu adoro. É a planta central, mas tem outras belezuras aqui. Aqui nós não fizemos, porque vocês estão notando que nem janela tem, então nem chegamos perto do jardim, só colocou terra e parou, né? Só que aqui tem outras coisas interessantes. Quer falar, Fernandinho? Que planta é essa aí? Chamada oral, vai. Nossa. Pitticosperma McCarthy. Ó, mas para um 10, ó, são 4 plantas, hein? Você pode chegar a 7,5. E essa de baixo aqui? Essa daqui eu sei, pô. Essa daí é a Suncasia, essa daí é a compacta. Ela fica um pouco menor que a comum. Ali a gente tem Graftofilo roxo, que a gente chama de caricata. Ó, já acertou 2 de 3. Ô, louco. Ó lá, hein? Todas, pô. Ó lá. Já tá com nota 5, hein? Vamos ver se vai passar de ano. E essa aqui, vai? Eu que vou escolher. Essa aqui é a Justiça Alba, né? Justiça branca. O pessoal conhece como camarão, né? Heliconian Hot Hill Night. Planta bonita também. Camarão amarelo, que é a planta de vó, né? O Marcel é vô, então a gente tem que usar um pouco desses artifícios. Gente, eu sei que a gente quer mostrar beleza, mas eu não me conformo. Olha isso, gente. Olha isso. Não é possível, gente. Não é possível que nós no terceiro mundo não vamos evoluir na educação. Olha isso. Tudo jogado no chão. É lamentável. Essa planta aqui é bonita, ó. Isso aí, Fernando. Vamos falar de coisa bonita. Essa aqui é... Alocasia. Portém, né? Portei. Essa daqui tem o... Essa aqui é do querido amigo, ó. É do... Pitoli, né? Da Pitoli, da Natuflora. Um abraço, Pitoli, Felipe. A ideia é que ela fique da minha altura. Fica lindo, é uma alocasia bonita, vai ser uma escultura aqui na entrada e essas duas marcam a entrada, né? Como vocês já viram, a obra avançou bastante, mas esse episódio termina por aqui. Tem muita coisa ainda legal para acontecer nessa obra, porém a gente tem que esperar outros profissionais adiantarem a parte deles. Sim, eu estou ansioso que nem vocês para ver tudo pronto, vocês nem imaginam, mas é isso, são coisas que o paisagismo nos mostra, né? Que a natureza nos mostra. Ela tem o tempo dela, os profissionais têm o tempo deles, mas em breve todos nós veremos isso pronto conforme o projeto, tá? Então, se você gostou, deixa aí uma mensagem. Se não gostou também, dê alguma dica de conteúdo, do que poderia ter sido melhor, tá? Não deixa de seguir a gente, de acionar o sininho toda vez que tiver novidade, recomendar para os amigos, tá? E se inscrever no canal, né? Tá bom? Obrigado e até o próximo episódio.